Bom dia, Pibarg, mais uma EBD e nós estamos encerrando, né, o mês de setembro e essa última aula aqui presente conosco, nosso pastor Eduardo Pacífico, esse homem de Deus, e nós vamos estar falando acerca desse novo tempo. Eu queria ler um texto com os irmãos que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor na parte B: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nós vamos estar compartilhando aqui de novas estratégias, desse novo tempo que nós temos vivido, né, no meio dessa pandemia. E o pastor vai estar conosco compartilhando e falando desse novo tempo. Então, pastor, tem umas perguntinhas para fazer para o senhor. Que bom, hein? Como era o contexto de evangelismo e missões quando o senhor se converteu? A questão do envolvimento, o prazer que as pessoas tinham de participar das coisas, como é que era? Ok. Então, gente, primeiramente, bom dia. Deus abençoe vocês. Que bom que você pode estar aqui conosco hoje, nos assistindo. E falar desse tema, falar de missões, é algo assim que queima no coração daqueles que amam, né, missões. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu sei quanto missões ardem no coração de vocês. E viver um tempo que nós estamos vivendo hoje, né, dentro do contexto que nós estamos vivendo, é bastante complicado, né, para muitos crentes, para muitas igrejas. Sim. E acho que a pergunta que você acabou de fazer é bastante relevante, né? Como era o contexto na minha época, né? Eu quero dizer para você que já tem aí mais ou menos uns 35 anos, mais ou menos, de conversão. E eu fui um jovem que sempre gostei de evangelizar, sempre gostei de ouvir de missões, sempre gostei de viver missões, né? Então, assim, era um contexto completamente diferente, né? Não parece, mas 30 anos atrás, o evangelho ele era propagado de uma forma mais rudimentar, né? As pessoas elas sentiam vontade, prazer, né? de estar na rua, de evangelizar, né? de falar do amor de Deus, né? As pessoas elas tinham prazer. Hoje a gente tem dificuldade de encontrar um crente na rua, né? Hoje nós temos dificuldade. Eu não estou falando dentro do contexto do que nós estamos vivendo hoje dentro da pandemia, do distanciamento social. Não. Eu estou falando antes disso. Entendeu? As pessoas elas sentiam prazer, né? Acredito até que eram mais comunicativos. Sim, com certeza. Eu me lembro que todo domingo, Lidiane, todo domingo, 3 horas da tarde, né, nós estávamos na rua. Todos os domingos, 3 horas da tarde, nós estávamos na rua. Cada domingo num ponto diferente. Assim, nós saímos cedo de casa, né, e voltarmos. Isso dava prazer no crente. Me lembro que isso era prazeroso. As pessoas saírem da IEBD, irem para casa almoçar, e à tarde era lei, né? Mas não era lei de um sentido pesado, né, que as pessoas eram obrigadas a fazer, não. Era uma lei prazerosa. Prazerosa, né? Então, hoje, além desse contexto que nós estamos vivendo, eu vejo também que os crentes, o cristão, ele já não tem mais, né, essa vontade de falar do amor de Jesus, né? A coisa está ficando um pouco banalizada. Banalizado, Wagner. Parece que as pessoas elas vão estar incomodando ou vai estar sendo taxado de forma ridícula ou algo desse tipo. As pessoas elas não têm mais o prazer de poder proclamar o Cristo que transformou a vida delas. Exato. Não há mais aquele brilho nos olhos como há 15 anos atrás, né, aproximadamente meu tempo de conversão, daquilo que Jesus ele fez na minha vida, né? A volta do meu primeiro encontro. Que coisa maravilhosa, você chegava no trabalho segunda-feira, você queria expressar aquilo que Jesus estava fazendo na sua vida todos os dias. Exato. Então o caminho realmente tem sido dessa maneira.
Então esse era o contexto, viu? Amor no coração por vidas, tá? Era prazeroso, pelo menos é o que eu entendia, né? O que eu entendo, era prazeroso o crente. Hoje as pessoas, é muito interessante que as pessoas hoje dizem assim, o meu ministério não é missões. Meu Deus. Não entende o que Não que entende, né? Não entende. Missões não é um ministério, missões não é um chamado, missões é uma questão de obediência. Você entendeu quem você é, então Deus chamou você para ir. Né? Portanto, agora, ide e fazer discípulos de toda a criatura. Então não é um ministério, não é um evento. Missões não é um evento. Sim. É para todos. Evangelismo não é um evento, não pode ser um evento, entendeu, Lígia? Não pode. E o que a igreja do século XXI ela fez, tornou missões um evento, tornou o evangelismo um evento. Você vai no evento da igreja? Sim. Você vai no evangelismo da igreja? Não é um evento. Precisa ser um estilo de vida do crente. O crente precisa respirar missões. O crente precisa viver evangelismo. O evangelismo precisa estar dentro do sangue. Né? Toda a oportunidade, num ponto de ônibus, na fila do banco. É porque as pessoas não entendem o que que é missões. A gente está há muito tempo já falando sobre isso, mas as pessoas ainda não conseguiram entender que Exatamente. missões é o dia a dia. É aonde você está, é você falar do amor de Deus. Uma vez eu fui num médico que ele falou para mim assim, eu falei para ele, doutor, eu queria muito que o senhor realizasse esse procedimento comigo, mas não vai dar porque eu não tenho dinheiro. E ele falou assim, mas quando a gente se trata de saúde, não é qualquer pessoa que você tem que ir. E eu vejo que quando você ama Deus, quando você sente isso, você tem que falar para todos quem é o seu verdadeiro médico, quem é o seu verdadeiro amor, quem é o seu aquele que você tem anseio. Sim. E muitos não fazem isso. Exatamente. Eles não falam no seu dia a dia sobre isso. Exatamente. Né? E continuando aqui, pastor, a gente tem visto assim muitas pessoas, eu acho que parando, né, no tempo realmente, paralisados, esperando, né, a gente não tem ainda previsão de vacina e tem muita gente até mesmo paralisada na sua vida ministerial, no seu chamado. Como o senhor vê essa questão da pandemia e você acha que isso pode paralisar aquilo que Deus tem para poder fazer na nossa igreja e através de nós aqui no Gradim? Wagner, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, a palavra de Deus diz assim, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa separar o amor de Deus que é nosso por meio de Cristo, o nosso Senhor Jesus. Então, Wagner, baseado nesse texto, a gente pode usar também claramente, né, dentro daquilo que você está me perguntando, né? Devido à situação, à pandemia, né? As igrejas fechadas, né? Pessoas que fazem parte do grupo de risco e tal, né? Se eu acho que os planos de Deus podem ser impedidos. Segundo o texto aqui de Paulo, absolutamente nada. Viu, Lígia? Nada vai parar, nada vai impedir o agir de Deus. Né? Principalmente hoje, Lidiane, com toda a tecnologia que nós temos nas mãos. Principalmente hoje, com toda a tecnologia. Os planos de Deus, eles são imutáveis, tá? E são imparáveis. Tá? São imutáveis porque não muda. O plano que Deus tinha no início do mundo permanece até hoje. Independente da pandemia, independente das igrejas fechadas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na época de Jesus tinha igreja? Mas tinha evangelismo. Tinha. O povo andava?
Muito. De cidade em cidade? Com certeza. Curava? Curava. Libertava? Pessoas se convertiam a Jesus? Amém. Não tinha igreja. Então eu não preciso de igreja aberta ou fechada, Lidiane. O evangelismo, ele não vem a partir de igreja. O evangelismo não vem a partir do ministério evangelismo. Porque nós falamos anteriormente que o povo ele precisa compreender evangelismo como um estilo de vida, não como um ministério. Senão ele vai dizer, eu não faço parte desse ministério. Evangelismo precisa ser entendido como um chamado. O Senhor nos chamou para fazer discípulo. E o fazer discípulo não é na igreja é lugar do discípulo ir. Verdade. Há uma grande diferença aí, Vasco. Então, se você tem um chamado, você precisa entender uma coisa. Aonde eu vou encontrar o discípulo? O discípulo eu encontro na igreja. Mas Jesus mandou eu fazer o quê? Discípulo. Na igreja ou fora dela? Fora. Fora dela, porque na igreja já é. Então, na igreja eles precisam sair para fazer mais. Uma coisa que o senhor fala desde Desde os primórdios. Discípulo gera discípulo. Sim. E pastor gera pastor. Exatamente, exatamente. Então, as pessoas, você veja, hoje nós temos dificuldade de ganhar pessoas. Por quê? Porque os discípulos não vão em busca das pessoas. É muito comum as pessoas hoje estarem dentro das suas igrejas esperando o pastor pregar, trazer uma mensagem poderosa, uma mensagem do céu, uma mensagem evangelística, né? Fazer um apelo e as pessoas se converterem. As pessoas só vão se converter se elas estiverem ouvindo a palavra. E manter, né? Sim. Porque converter e lá na frente aceitar Jesus e depois, o que será delas? Exato. Por isso que nós estamos aqui, para poder discipular essas pessoas, acompanhar essas pessoas, cuidar dessas pessoas. E as pessoas não têm entendido dessa forma. A gente ficou... As pessoas estão paradas desde março. O que você tem feito dentro da sua casa? Muitas das vezes esse material aqui... só serve para você ficar falando, às vezes, da vida do outro, ao invés de você falar de Jesus para as pessoas. Então, as pessoas não têm entendido dessa forma. Então, a igreja, Lidiane Wagner, a igreja, ela é um local de encontro para que aquilo que nós fizemos durante a semana, como igreja, né, o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso ministério, o nosso chamado, né? Aquilo que nós fizemos durante toda a semana, a igreja ela está no final de semana para nós nos alegrarmos e apresentarmos ao Senhor o que fizemos. Celebrarmos a Deus aquilo que nós fizemos durante a semana. Exatamente. E o que as pessoas fazem? Elas esquecem quem são durante toda a semana, elas não têm tempo de se lembrar de quem são durante toda a semana. Quando chega no domingo... elas querem. Elas lembram. Só que aí não dá tempo de evangelizar, não dá tempo de falar, não dá, entendeu? Não dá tempo de cumprir. Então, a pergunta que você me fez, Lili, foi, Wagner, né? Se por conta dessa pandemia, por conta das igrejas estarem fechadas, os planos de Deus são frustrados. Não, não são. Não são frustrados. Nunca será. Porque Deus, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês, Deus não depende de mim ou de vocês, ou de nenhum de vocês, para que as pessoas se convertam. Ele sente prazer em nós sermos instrumentos. Então, quando as pessoas compreenderem isso, Wagner, a Bíblia diz que se nós não clamarmos, quem vai clamar? As pedras. Clamarão. Então isso prova, querido, que Deus não depende, no sentido de que se eu não for na igreja, por a igreja estar fechada, as pessoas não vão se converter. Elas vão se converter. Elas vão se converter. Sabe por quê? Porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Amém. O senhor tocou na questão da tecnologia, né? E aí vai mais uma pergunta para o senhor. Como o senhor tem avaliado assim, o uso da tecnologia na questão da propagação do Evangelho? Você acha que a igreja ela tem usado ela de forma
assim, na maneira correta, tem aproveitado realmente essa oportunidade, porque tem sido a maneira que muitas pessoas hoje, como não tem saído de casa, né, ela pode hoje fazer uma chamada de vídeo com alguém, pode orar por alguém. Então, como o senhor vê isso? Então, Wagner, eu acho que... Eu não entendo muito bem de tecnologia, mas falando do que eu tenho experimentado na nossa própria igreja, eu aprendi bastante, né? E eu pude perceber o quanto a tecnologia foi boa, né? Tem sido boa para esse tempo, né? Eu vejo o esforço que os ministérios, que algumas pessoas têm feito, né? Eu vejo o crescimento de algumas pessoas, né? Não vou citar aqui os ministérios, mas eu tenho visto alguns ministérios da nossa própria igreja, eu quero parabenizá-los, entendeu? O quanto tem sido um canal, um meio de alcançar pessoas. A célula é um exemplo, entendeu? Alcança pessoas, né? Eu faço contato hoje ainda, né, com uma senhora que eu não conheço. Ela é lá de Nova Iguaçu, lá da Baixada, né? Essa semana mesmo eu recebi 3 mensagens dela, né? Uma senhora de 85 anos. Por conta das mensagens matinais do pastor Mauro, uma irmã me perguntou se ela poderia fazer parte do grupo. Eu disse, claro que pode. Então, através da tecnologia. Ela mora sozinha, uma senhora de 85 anos, né? Morando sozinha, e nessa pandemia ela não podia sair de casa. Então, o que deu a ela prazer e alegria foi ouvir as mensagens todos os dias. Então, assim como nós usamos a tecnologia para fazermos um monte de coisas, várias propagandas, se nós usássemos da maneira correta, se nós usássemos a tecnologia para o bem do Evangelho, para o crescimento do Evangelho, eu acho que o Evangelho teria hoje um número muito maior de pessoas. Sabe por quê, Wagner e Lidiane? Porque na época de Jesus não tinha tecnologia. Verdade. Uma palavra de Jesus salvou milhares e milhares de pessoas. Uma palavra de João salvou milhares e milhares de pessoas. Uma palavra de Paulo, uma pregação de Paulo salvou milhares e milhares de pessoas. Não tinha tecnologia. Você tem ideia do quão importante Com certeza, o alcance dessas pessoas? Outro dia eu estava no culto e estava passando ao vivo, né? Não me lembro se foi a Roberta, né, que me chamou a atenção dizendo que uma pessoa fora do nosso estado estava assistindo o culto. Entendeu? Então, se nós parássemos para usar a tecnologia para propagar o Evangelho, meu filho, quanta coisa nós poderíamos estar fazendo hoje. Jesus já tinha até voltado. Eu acredito que sim, Lidiane, porque o alcance é muito grande. É muita gente que tem o conhecimento da verdade, compartilhando, desde usar para poder compartilhar a palavra, de poder compartilhar daquilo que Cristo tem feito na vida delas, acaba usando, como o senhor falou, de forma errada e envergonha, né, o nome do Evangelho. Sim. Então eu acho que, na minha avaliação, o uso da tecnologia para a propagação do reino poderia ser bem mais aproveitado. Entendeu? Nós poderíamos divulgar bem mais. Bem mais. Entendeu? Eu acho que se cada crente, Lidiane, se comprometesse de mandar uma mensagem bíblica, todos os dias, para pelo menos uma pessoa, nós estaríamos usando a tecnologia para o Evangelho. Uma pessoa mandar para uma pessoa só. E essa uma pessoa mandar para uma, e essa uma pessoa mandar para uma. Você imagina, né, como nós estaríamos fazendo. E isso vai trazer para nós o quê? Uma facilidade na propagação do Evangelho. Entendeu? Porque o alcance vai ser maior e mais rápido. Uma oração, imagina uma oração. Entendeu? Nós temos, você já deve ter ouvido, a igreja ouviu, né? Um áudio da irmã Fátima, que acabou de ir para o céu. Também reproduziu um Exatamente. Então, esse áudio da irmã Fátima, ele vai permanecer vivo. Verdade. Você sabe por quanto tempo?
Você sabe quantos lugares esse áudio... Esse áudio, Lidiane Wagner, é exatamente o que a Bíblia diz lá em Gênesis com relação a Caim e Abel. Mesmo depois de morto, continua falando. Olha a tecnologia. Mesmo depois de morto, continua falando. Então, se nós avaliássemos e usássemos a tecnologia mais para o reino do que para nós, ó. Até porque a palavra é viva, né? Exatamente. A palavra é viva. Eu tenho uma experiência com isso, já tenho uns 7 anos, mais ou menos uns 7, 8 anos, que eu mando palavras todos os dias para um grupo de pessoas, acho que tem umas 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Uma lista de transmissão. Na lista de transmissão, e essas pessoas sempre passam por outras pessoas, Exatamente. sempre têm experiência para falar. Tem pessoas que eu mando que eu nunca vi, eu nem conheço, mas que falam assim, Lidiane, bota na sua lista de transmissão porque essa pessoa está precisando receber essa palavra todos os dias. E eu nem conheço a moça, até hoje eu não conheço, e todos os dias eu mando essa palavra para ela. Então, isso aí responde, Wagner, Com certeza. a pergunta anterior. Por conta da igreja fechada, o propósito de Deus é interrompido? De forma nenhuma. Porque eu sou igreja. De casa, eu vou fazer o evangelismo e missões. De casa. Né? Quando eu vou no meu vizinho, quando eu vou orar com o meu vizinho, entendeu? Quando eu mando uma mensagem para alguém. Então, a igreja pode permanecer fechada. Quanto tempo for, Wagner? Viu, Lidiane? A igreja pode permanecer fechada. Quanto tempo for, o propósito de Deus não vai ser interrompido. Nada vai separar o propósito de Deus de salvar as pessoas. E a gente tem visto, né, pastor, as experiências que a gente tem tido no meio da pandemia com a base missões. Sim. Quantas coisas a gente pôde abençoar, né? Famílias, através da cesta básica a gente tem visitado essas pessoas, quantas pessoas a gente tem alcançado, né? Com essas visitas, muitas pessoas que não conheciam Jesus e muitas pessoas que não tinham experiência com o Senhor estão passando a conhecer, porque não é apenas um alimento que a gente quer levar, né? Porque alimento qualquer pessoa pode levar, sim, claro. mas a gente quer levar a palavra, que é ela que alimenta todos os dias o nosso espírito, é ela que nos alimenta, é ela que nos trata, que nos cura. Então a gente tem visto isso, né? Na base Missões, a gente teve essa experiência ontem com a doação de sangue também. Então a gente tem trabalhado mesmo com as portas fechadas. Sim. Né? Mesmo com as portas A fechadas. Bíblia diz, Lidiane, aonde tiver 2 ou 3 pessoas, lá eu estarei. Ali é a igreja. A igreja onde o Senhor se manifesta. Né? O templo, as 4 paredes é o templo. É o local de reunião. Mas a palavra, ela é manifesta através de nós. Né? Através do amor que você tem em ver vidas serem salvas. Ok? Amém. A gente está caminhando para o fim. Eu queria ler mais um texto aqui de 1 João 4, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Querido, quando você entende, né, esse amor que Jesus tem sido derramado no seu coração, é impossível você viver de forma individual, de forma que você somente pense na salvação e naquilo que Jesus tem feito na sua vida para você e somente para a sua família. Você quer compartilhar, você quer repartir aquilo que Deus ele tem feito na sua casa. Então você, pibarguense, nessa manhã, eu quero encorajar você a você agir de forma diferente. Independente da situação que você tem vivido, independente da dificuldade que você tem enfrentado, seja com falta de emprego, seja até mesmo numa depressão, que você se levante nesse tempo, na autoridade do Senhor Jesus, receba esse amor, receba essa graça sobre a sua vida e compartilhe do amor de Deus. Reparta aquilo que Jesus tem te dado, porque Ele te amou primeiro. Então esse amor ele precisa ser transbordado na vida de outras pessoas.
ele precisa ser liberado através de uma ação, como a Lidiane falou, nós tivemos essa ação de doação de sangue aqui na nossa igreja no dia de ontem, e tantas outras coisas que a Base Missões e os outros ministérios, eles pretendem estar fazendo, né? Seja através da tecnologia, seja através de uma visita, né? De forma prudente, se protegendo, que você possa sair dessa caverna e proclamar o reino de Deus e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através da sua vida nesse tempo. Amém? Pastor, a gente quer agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse bate-papo aqui, essa ministração, e que o Senhor possa liberar uma palavra aí para os irmãos, do que o Senhor tem desejado e sonhado aí em relação às missões, não somente no final de 2020, mas para o próximo ano de 2021. Antes do senhor finalizar, eu quero agradecer também, né, por esses 4 domingos que nós passamos, que nós aprendemos. Aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir as EBD anteriores, busquem lá na nossa página da PIBARG, que você vai ser muito edificado, você vai aprender o que é verdadeiramente missões, o que é verdadeiramente evangelismo, né? Que a gente sabe que não é só ir para outro país, não é só pegar uma mochilinha, mas a gente sabe que é no nosso dia a dia, né, pastor? Então, que você possa viver isso intensamente, trazer pessoas, amar pessoas, cuidar de pessoas e fazer discípulos. Amém? Amém. Queridos, Romanos capítulo de número... Romanos 8, né, na verdade, Romanos capítulo 8, verso 31, o autor ele fala do amor, né, e missões é amor. Ninguém faz missões sem amor, viu? Ninguém evangeliza sem amor. Verdade. Então você precisa, primeiro, amor. E qual amor? Que tipo de amor? O amor de Deus. Né? O autor de Romanos, ele fala aqui no verso 31, diante de tudo isso, eu trago esse texto para o nosso tempo de agora, né? Diante dessa pandemia, diante de toda essa catástrofe que estamos vivendo mundialmente falando, né? Diante da dificuldade que todas as igrejas na face da terra passaram e estão vivendo, né? Eu trago esse texto para esse contexto, né? Que diz assim, o verso 31, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está ao nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo o deixou de entregar o seu próprio filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Então, Lidiane Wagner, igreja, amada PIBARG, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. E existe um amor dentro de nós. E precisa haver um amor real, um amor verdadeiro dentro de você. As pessoas elas estão morrendo sem Cristo e sem salvação. E não é a igreja quem salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas a própria palavra do Senhor nos diz, quem enviarei? Quem irá por nós? Você que está aí, levante a sua mão e diga, eis-me aqui, usa-me a mim. Porque diante de tudo, diante de toda a dificuldade, você não terá desculpa para chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, no ano 2020 eu não evangelizei por conta do distanciamento social. Nós temos a tecnologia que está aí na tua mão. E agora, nesse exato momento, eu quero encorajar você a mandar uma mensagem para um amigo seu. Tenha coragem a mandar uma mensagem para um amigo seu. Um parente seu, um vizinho, que talvez você passe por ele e não dê bom dia, mas você tem o número do celular dele. Então, mande uma mensagem de amor, mande uma mensagem de esperança, mande uma mensagem de fé. Deus, ele entregou o seu único filho por amor a nós. E o que nós fazemos por ele? Então, missões não é um ministério. Evangelismo não é um ministério. É uma ordenança. É um estilo de vida. Então, todos nós precisamos entregar a Deus aquilo que Ele deu para nós, que é o desejo de ver vidas sendo salvas. Que Deus possa aí abençoar a sua vida, que Deus possa ministrar o teu coração e que esse tempo seja realmente um tempo
em que você possa refletir o que eu tenho feito enquanto o templo está fechado, mas a igreja, que sou eu, estou firme, estou viva. Talvez você precise de evangelizar, ou talvez você precise ser evangelizado. Talvez você precise de missões, mas talvez você precise fazer missões. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado, Wagner, pelo convite. Lidiane, muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo amor que vocês têm por missões, por evangelismo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Todo o propósito de Deus é cumprido através da nossa vida. Basta nos colocarmos à disposição deles, tá? Amém. Deus abençoe.